deixou por isso muito surpresa. Então ele deve ter passado por ali, por cima da gente. Tem que comprar aquele sachê de veneno. Hare Krishna. Então, estou ao vivo. Só que a logística aqui ficou meio aquém. Peraí, vou ter que dar uma ajustada aqui. Agora sim. Nossa. Caramba, a audiência entra cada vez mais tarde. Impressionante. Kali Yuga, né? Kali Yuga, as pessoas vão indo para trás, vão desanimando, né? Vão baixando o entusiasmo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Cada um faz a sua parte. A parte de cada um é se interessar, buscar a sua salvação. Não, nós somos prisioneiros, estamos falsamente identificados, estamos cheios de problemas, né? Um mundo problemático, cheio de agruras, né? Kleshas, né? As três misérias, enfim. Quem se contenta com isso tá com problema, né? Então nós temos que assim buscar a cura, a salvação, a harmonia. Mas aqui, olha só que tristeza, ninguém entra. Vou fazer a minha parte, Hare Krishna. Deixa eu ajustar aqui. Caramba, parece até que eu não entrei no canal certo. Bom, chega de lamúria e vamos aplicar o conhecimento transcendental. Isso aqui é importante. Importante é que importante é fazer a coisa certa, né? Fazendo a coisa certa. Então, vamos lá. Estou mexendo lá. Ih, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Ah, é hoje. Então, o tema é: quem não toma consciência dessas indicações de sofrimento na existência humana está, sem dúvida, cometendo suicídio. Aí, ó, é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Então, as pessoas não buscam, não se esforçam, né, em cultivar o conhecimento espiritual, elas estão saindo perdendo, né? E o Bhagavatam é mais contundente, estão cometendo suicídio. Essa que é a verdade. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopi Nata Nandana
Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalingi, Jamuna, Jaya, Jaya Mahava, Kishigata, Bansipata, Twadashakana, Janhasahalila, Koilo Shrinanda Nanda, Shrinanda Yashoda Jaya, Jaya Gopaga, Shri Damadi Jaya, Jaya Denu Vastaga, Jaya Vrishabhanu Jaya, Kirtida Sundari, Jaya Pan, Jaya Purnamashi, Jaya Abhiranagari, Jaya Jaya Gopishwara, Vrindavanama, Jaya Jaya Krishna Sakha Bhaktu Dvichara, Jaya Rama Gatha Jaya, Rohini Nanda, Jaya Jaya Vrindavana, Vashi Jagaja, Jaya Dvija Pati Jaya, Nagatamiyaga, Bhakti Janghaya, Bayo Govinda Jara, Shri Rasa Nandala Jaya, Jaya Radha Shyam, Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram, Jai Manoram, Jaya Joyo Jala Rasa, Rasarva Rasa Sa, Parakia Bhave Jaha Brajete Pracha, Sri Jala Sri Janava Pada Padma, Gori Asmara,
Vanachari Jamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivarada Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayorada Radha Radha Govinda Radha Shamasundara Jayorada Gopina Radha Gopina Radha Jayorada Gokulananda Radha Gokulananda Radhe 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 Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada aqui já. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, Anara, Naranarishi, o ser humano mais elevado, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Então vou ler a tradução aqui desse bhajan que eu acabei de cantar. Todas as glórias a Radha Krishna e a divindade de Vrindavana. Todas as glórias às três deidades que presidem Vrindavana: Shri Govinda, Gopinata e Madana Mohana. Todas as glórias a Shamakunda, Radhakunda, colina de Govardhana, e ao rio Yamuna, Kalimbi. Todas as glórias à floresta conhecida como Mahavana, onde Krishna e Balarama realizaram todos os seus passatempos infantis. Todas as glórias ao Keshighata, onde Krishna matou o demônio Keshi. Todas as glórias à árvore Vanshivata, para a qual Krishna atraiu todas as gopis, tocando sua flauta. Glórias a todas as 12 florestas de Vrindavana. Nestes locais, o filho de Nanda, Shri Krishna, realizou todos os seus passatempos nas 12 florestas de Vrindavana. Todas as glórias aos divinos pais de Krishna,
Nanda e Yashoda. Todas as glórias aos vaqueirinhos, liderados por Shridama e o irmão mais velho de Shrimati Radharani e de Ananga Manjari. Todas as glórias às vacas e bezerros de Vraja. Todas as glórias aos divinos pais de Radha, Vrishabhanu e a linda Kirtida. Todas as glórias a Purnamasi, a mãe de Chandipani Muni, avô de Madhu Mangala e Nandimukhi, e amada discípula de Devarshi Narada, Purnamasi. Todas as glórias às donzelas que eram as vaqueirinhas de Vraja. Todas as glórias a Gopishwara, Shiva, que reside em Vrindavana para proteger o Dhamma sagrado. Todas as glórias ao engraçado Brahmana amigo de Krishna, Madhu Mangala. Todas as glórias ao Ramagata, onde o Senhor Balarama realizou sua dança da raça. Todas as glórias ao Senhor Balarama, o filho de Rohini. Todas as glórias a todos os residentes de Vrindavana. Todas as glórias às esposas dos orgulhosos brahmanas védicos, os Jagya Brahmanas. Todas as glórias às esposas da serpente Kaliya. Através de devoção pura, todas elas obtiveram os pés de lótus do Senhor Govinda, tanto as esposas dos Jagya Brahmanas quanto as esposas de Kaliya. Todas as glórias ao qual, onde se realizou a dança da raça de Shri Krishna. Todas as glórias a Radha e Shyama. Todas as glórias a divina dança da raça, que é o mais belo de todos os passatempos do Senhor Krishna, que é a Suprema Lila, Suprema Rasa Lila. Todas as glórias, a doçura do amor conjugal, que é a mais excelente de todas as raças, e é propagado em Vraja por Shri Krishna, na forma do divino Parakya Bhava, amor extraconjugal, o divino Parakya Rasa, Parakya Bhava, o amor extraconjugal. Tem o amor conjugal, Swakya Rasa, ou Swakya Bhava, e Parakya Bhava, que é o amor extraconjugal, que é mais elevado. Lembrando-se dos pés de lótus da consorte do Senhor Nityananda, Shri Janavadevi. Lembrando-se dos pés de lótus da consorte do Senhor Nityananda, Shri Janavadevi, este baixo e caidíssimo servo de Krishna canta o Sankirtana do santo nome. Esses bhajas aqui, os humores, né, assim, os êxtases, né, desses bhajas, é assim importante, né, da gente absorver, né, se conectar. Então, esse bhaja é de Lokanatha Swami. Lokanatha Swami. Lochanatha.
Lochana Dasa Thakura. Lochana Dasa Thakura. É lindo, muito lindo. Então vamos lá. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 31. Os movimentos das entidades vivas. Verso 9. Akalpa swanga chestayam shakunta iva panjare tatra labdha smriti daiva karma jama shatod bhavam smaram dirgham anushwasam sharmakim namavindate. Assim, a criança permanece como um pássaro numa gaiola, sem liberdade de movimento. Nesta altura, se a criança é afortunada, ela pode se lembrar de todos os incômodos de seus 100 nascimentos passados e se angustia desditosamente. Qual é a possibilidade de paz de espírito nesta condição? E como pode haver paz, ou melhor, e como pode haver felicidade sem paz? Após o significado, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. Após o nascimento, a criança talvez esqueça as dificuldades de suas vidas passadas. Então, o mesmo mecanismo, né? O mesmo modo operante do nascimento ocorre também na morte, né? É um rito de passagem tão intenso, né? Que a entidade viva, né? Ela perde, né, a capacidade de lembrar, né, a situação que ela se encontrava. Mas quando nos tornamos adultos, podemos, pelo menos, entender as aflitivas torturas a que nos submetemos no nascimento e na morte, lendo escrituras autorizadas como o Srimad Bhagavatam. Interessante também aqui, tá? Essa situação ela também está assim alinhada com a condição de sofrimento no inferno. Falar em inferno, né, as pessoas ficam todo mundo assim, desorientados, né? Ficam desorientados, então façam por onde serem bem-sucedidos nessa vida, né? Vocês não gostam, né, de ouvir falar de inferno, de morte, de doença, não gostam, né? Então, façam a coisa certa, né? Primeira coisa certa, entrar na hora certa da palestra do Srimad Bhagavatam, porque não sou eu, com respeito ao Srimad Bhagavatam, a mais sagrada de todas as escrituras. Então é uma postura, um comportamento, né, muito influenciado por Kali Yuga, né, uma certa, né, sem assim aquela devida importância, né, por não, Srimad Bhagavatam, com que hora é? 8 horas. Isso é alguém que realmente está levando a sério, né, o seu aperfeiçoamento, a sua jornada de vida, né? Agora a pessoa nem sequer chega na hora do Srimad Bhagavatam, tá distraída, né? Aí depois chora.
Aí depois não quer ouvir falar de inferno. Então vamos lá. Disciplina, pessoal. Disciplina. Disciplina, tá? É assim, é uma conduta nobre. Disciplina é educação, é nobreza. Tá? Então, Krishna gosta disso. Tá? Regras, regulações, tá? Disciplina, de águia, sacrifício, tapa, austeridade. Tá? São os princípios da vida espiritual. Disciplina, educação, tá? Regras, regulações, atenção, foco. A aula começou às 8 horas, 15, 20 minutos depois o indivíduo entra. Quer dizer, não está focado. Quer dizer, mente solta, né? Mente frouxa. Yoga é autocontrole da mente e dos sentidos. Autocontrole significa foco, disciplina, determinação. 15 minutos, 20 minutos depois ele entra após a palestra de Srimad Bhagavatam, a mente está frouxa. Isso não é yoga. Isso não é disciplina. Isso não é nobre. Né? Mas todo mundo quer ser nobre, todo mundo quer ser incrível, elegante. Pô, mas o comportamento é deselegante. Né? Então, assim, Samkhya e Yoga. Samkhya é o conhecimento, Jnana, né? E Yoga é Vijnana, é a prática, é a realização, né? É a postura. Postura. Né? A pessoa quer levar uma vida espiritual, largado, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Aí depois não quer ouvir falar em inferno. Mas, enfim, né? A questão do inferno que eu comecei a falar é que a entidade viva, a alma, tá? ela está sem o corpo grosseiro, esse corpo grosseiro. Ela só está no corpo sutil. O que é corpo sutil? Mente, inteligência e falso ego. Né? Ela está no corpo sutil. Além de estar no corpo sutil, né, o nível de consciência dela é muito baixo. E o sofrimento, ele é proporcional ao nível de consciência. Uma pessoa ignorante, ou um tolo, ou um retardado, né, o seu grau de sofrimento é quase nulo. Ele é mais feliz do que triste. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Isso é o Vaishnava. O Vaishnava não é alegre nem triste, ele é um kavi, ele é um poeta. Os demais, as pessoas comuns, né, sofrem. Por quê? Porque elas têm um nível de esclarecimento, né, têm um nível, um grau de inteligência, de cognição. E quanto mais você se esclarece, mais você sofre. É verdade. Isso não é... Quanto mais esclarecido, mais sofrimento. Que aí você tem consciência, você tem percepção, você tem percepção das coisas erradas, das coisas ilícitas, né? Da exploração, da corrupção. O touro não tem essa consciência, então não sofre. O touro está sempre feliz. E o nível de consciência da alma no corpo sutil, no inferno, o seu nível de consciência e inteligência é muito baixo. Né? Embora ela esteja sendo submetida, né, a uma condição infernal, ela está no inferno, né? Mas ela sofreria muito mais se tivesse com a consciência que nós temos agora, aqui agora, e com o corpo grosseiro. Ou, em outras palavras, né, nós aqui estamos sofrendo muito mais do que as almas que estão no inferno. Isso parece paradoxal, né? Mas o que não é paradoxal? Mas vamos lá, pense nisso, pense nisso. Vamos continuar aqui.
Então, após o nascimento, a criança talvez esqueça as dificuldades de suas vidas passadas. Mas quando nos tornamos adultos, podemos pelo menos entender as aflitivas torturas a que nos submetemos no nascimento e na morte, sendo escrituras autorizadas como lendo escrituras autorizadas como o Srimad Bhagavatam. Quer dizer que a informação, o esclarecimento, né, tomar ciência, né, o desenvolvimento cognitivo, a intelectualidade, isso tudo aumenta o sofrimento. E esse Haridash é maluco. Maluco? Fica distraído, fica de bobeira. Estou inventando nada. Tudo que eu falo é baseado nas escrituras sagradas. Então, fique esperto. Pare para pensar, reflita. Né? Não se precipite. Né? A intelectualidade, a informação, o esclarecimento nos faz sofrer mais. Uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa burra, um tolo, sofre menos. Logo, quem está no inferno sofre menos do que nós que estamos aqui, com o corpo material, se formando, fazendo cursinhos, né? E pós-graduação, e mestrado, e doutorado, pós-doc, né? Esses é os que mais sofrem. Mas aí então você está querendo dizer que nós temos que nos manter estúpidos? Melhor refletir. Melhor refletir sem fazer comentários precipitados e pagar mico. Né? Você tem que adquirir o conhecimento que te liberte, não o conhecimento que te aprisione. O que acontece no mundo material, o conhecimento que as pessoas estão desenvolvendo e cultivando, é conhecimento que aprisiona. Esse é o raciocínio. Tá? Mas existe o conhecimento que liberta. Conheceres a verdade, e a verdade vos libertarás. Simples assim. E qual é a verdade? É essa aqui, ó. Né? Consciência de Krishna, é a verdade. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Deus é uma pessoa, é uma personalidade. Se não fosse, nós não existiríamos, porque também somos pessoas. Nós só somos pessoas porque Deus é uma pessoa, é a pessoa original. Né? Então, entender, quanto mais entendemos Krishna, esse é o processo de libertação. Essa que é a verdade dos fatos. Ver as coisas como elas são é isso. É conhecer a nossa origem. Quem é a nossa origem? Krishna. A raiz de toda a existência. Então, quando nós vamos direto na raiz, quando regamos a raiz, então toda a árvore da existência é vitalizada, é revigorada. E nós somos esse fruto, parte integrante dessa árvore da existência que é Krishna. Isso é conhecer a verdade. Essa é a verdade que nos libertará. Se não acreditamos nas Escrituras, olha aí, lá vem bomba. Isso é outro caso. Mas se temos fé na autoridade dessas descrições, então devemos nos preparar para nossa liberdade na próxima vida. Liberdade, pessoal. Tá todo mundo querendo ser livre, né? Todo mundo querendo ser livre, né? Batendo cabeça. A nossa margem de liberdade, de livre-arbítrio, é diminuta. É diminuta. Essas coisas as pessoas não gostam de ouvir, né? Porque corta o barato, né? Corta, né?
Mas se você não ouvir o que tem que se ouvir, aquilo que tem que ser ouvido, né? Você não atinge a compreensão desejada e não atinge a perfeição. Deixa eu ver se eu me lembro. 16, não, 18:58. Eu acho. Eu acho que é 18:58. Chetasa sarva karmani mai sanyasya matpara. Chetasa sarva karmani mai sanyasya matpara. Buddhi yogam upashritya matita satatam pelo amor de Deus, não estou lembrando. Matita satatam, a última palavra não consegui lembrar. Esse verso é muito interessante, né? Mas não era esse verso que eu estava querendo lembrar. Mas tudo bem, é um verso também falado por Krishna, né? Krishna fala assim, em todas as atividades, né, conte apenas comigo e trabalhe com devoção. Né? Então, ele conte apenas com ele, né? Krishna ele garante, né? Falou, conte comigo em todas as suas atividades, né? Trabalhe com devoção. Mas era outro verso que eu estava querendo lembrar, que ele fala, Shradhadasya Ashradhadana Parantapa Dharmasyasya Ashradhadana Parantapa Dharmasyasya poxa, aprapyamam nivardante mrityu sansara vardhmani ashradadhana parantapa dharmasyasya tem alguma palavrinha, né? Aprapyamam nivardante mrityu sansara vardhmani. Esse era o verso que eu estava querendo lembrar, né? Esse verso é 9.3, Bhagavad Gita 9.3. Fala o seguinte, né? Aqueles que não são fiéis neste serviço devocional, para aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional, né, não pode me alcançar, ó subjugador dos inimigos, né? Não pode me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Dessa maneira, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então é complicado. Aqueles que não são fiéis neste serviço devocional, né, então não ter fé no serviço devocional, né, nós não temos nenhuma chance. Ficar batendo cabeça, sofrimento, né? Só sofrimento. Doença, um mundo complicado. Né? Então, né, até pior do que o inferno. Até porque no inferno, né, a entidade viva, a alma, ela não tem o corpo grosseiro, é só o corpo sutil, né? Então lá ela está sendo submetida a um treinamento para tolerar o sofrimento que virá posteriormente com o nascimento de um corpo grosseiro. Daí esse corpo atual, né, esse corpo atual é resultado de um treinamento infernal que nós fomos submetidos para poder tolerar as agruras dessa nossa jornada nesse corpo grosseiro. Então,
o maior sofrimento é com esse nascimento, é com esse corpo grosseiro. Então vamos lá. Então devemos nos preparar para a nossa liberdade na próxima vida. Isto é possível nesta forma humana de vida. É possível nesta forma humana de vida. Né? Então não vale a pena assim, ficar cético. Né? Não vale a pena. Esse ceticismo, né, é sofrimento. O resultado do ceticismo é sofrimento. Né? Não vale a pena. Porque a vida humana ela tem esse poder. A vida humana tem um poder, né, que é o maior de todos, que é, né, nos libertar do samsara, ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, e voltar ao lar, voltar para Krishna. Esse é o poder da vida humana. Então não vale a pena, assim, ceticismo, ficar indiferente, cético, né? Não vale a pena. Diz-se que quem não toma consciência dessas indicações de sofrimento na existência humana está sem dúvida cometendo suicídio. Então vejamos qual é o tema dessa aula. Será que tem alguma semelhança, alguma coincidência? O tema da aula tema dessa aula: quem não toma consciência dessas indicações de sofrimento na existência humana está, sem dúvida, cometendo suicídio. Olha, felizes aqueles que estão ouvindo essas informações, que estão, né, recebendo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita. Felizes são esses. E que, né, entenderam e levam a sério. Né? A pessoa ouve isso tudo, não leva a sério, é realmente complicado. Muito complicado. Muito complicado. Porque como pode ouvir toda essa informação, toda essa sabedoria, né, e permanecer apático, cético? Isso é muito complicado, hein? Isso é, assim, né, um caso gravíssimo. Gravíssimo. Né? A pessoa está completamente fora da realidade. Né? É um tolo. Né? Então vamos lá. Vou ler de novo isso aqui. Ó. Disse que esta forma humana de vida é o único meio para atravessar a necessidade, a ignorância de Maya ou existência material. Disse que esta forma humana de vida é o único meio para atravessar a necessidade de Maya ou existência material. Não, é muito, assim, é louco, é muito louco, né? A pessoa diante dessas informações, a reação dela é uma reação frouxa, de desânimo. Caramba, que tristeza, né? Vai continuar sofrendo. A oportunidade aqui, ó, de se livrar do nascimento, velhice, doença e morte. A pessoa não acredita nisso. Vai acreditar em quê? Na sua mente? Ou num idiota qualquer? Aqui nós estamos acreditando, levando fé em grandes almas, acharyas, gurus avançadíssimos, almas liberadas, divamuktas. Não é um idiota qualquer e nem na minha mente idiota. Né? Pelo menos isso, a minha mente é idiota.
mas eu tive alguma percepção e estou seguindo grandes almas. Temos um barco muito eficiente nesta forma humana de corpo. Temos um barco muito eficiente nesta forma humana do corpo. E há um capitão muito hábil, que é o mestre espiritual. Os preceitos das escrituras são como ventos favoráveis. Se não cruzamos o oceano de necessidade da existência material, apesar de todas essas facilidades, então é certo que estamos cometendo suicídio intencional. A pessoa, ela ouve isso, né? Então tem aqueles que são inteligentes. Não, eu não quero ser cometer suicídio intencional. Poxa, isso aí é... Pelo amor de Deus, né? Pô, nós estamos aqui para sermos melhores, né? Não para andar como um siri, um caranguejo, andar para trás, né? Cometer suicídio intencional, né? Se não cruzamos o oceano de necessidade da existência material, apesar de todas essas facilidades, então é certo que estamos cometendo suicídio intencional. Se não aproveitamos essa oportunidade desses ensinamentos do Srimad Bhagavatam, né, que está sendo conduzido por um capitão experiente, que é um guru, um mestre espiritual genuíno, tá? E se não fizermos o melhor uso desse barco, que é o corpo, a forma humana de vida, que já está com todos os recursos voltados para a autorrealização, quem não entende isso, né, vai ter que nascer algumas vezes para poder adquirir, né, um pouco de raciocínio, né, para entender, infelizmente, né? Porque isso não é assim, não é uma mensagem enigmática. Nós não estamos falando de forma enigmática, hermética, né? É uma linguagem completamente objetiva, simples, compreensível para pessoas normais. Se uma pessoa não conseguiu assimilar isso e levar isso a sério, né, essa pessoa vai ter que nascer algumas vezes para se curar, né, dessa doença. Tudo bem? Então, Hare Krishna, era isso que eu tinha que falar hoje. Então, Jaya, Bhaktinval, Hare Krishna, reverências. Hare Krishna, Sérgio Azevedo. Jai Prabhu Paravyoma, minhas reverências. Grande Sanatana Dharma, minhas reverências. Sanata, você perdeu o Jayorada... Não, Jayorada não. Você perdeu o Jayorade Jaya Krishna. Jaya Vrindavan, uma canção bhaja lindíssimo de Lochanadasa Thakura. Perdeu, tem que entrar mais cedo, tem que entrar na hora do Srimad Bhagavatam. Então vamos lá. Raul Tinelli, Hare Krishna, reverências. Isco, Rio de Janeiro, Hare Krishna, Prabhu Haridashana. De novo? Reverências, todas as glórias. É o Atmarama. É o Atmarama. Você quer o Prabhu maravilhoso. Ele ainda está no perfil da Isco Rio. Jai Mataji Sundaranga Devidasi, minhas reverências. Hare Krishna. Adilila Devidasi, Hare Krishna, minhas reverências. Irmão, só você fazer rir é verdade. Não se perde uma aula, escritura muito importante. Ouvir primeiro, né? Shravana, lugar, serviço devocional. Nada mais importante do serviço devocional. A oportunidade está aqui e agora, né? Só depende de nós.
Krishna já está fazendo a parte dele. Ele está disponibilizando a escritura, ele está disponibilizando o guru, né, o capitão experiente. Ele nos deu uma forma humana de vida. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ter interesse, temos entusiasmo, né, para sair desse inferno de vida. Ananta Krishna, Hare Krishna, minhas reverências. Haribol. Adilila, sim, irmão. Os planetas infernais inferiores, as almas condicionadas sofrem. Mas, parece que ela ia escrever mais alguma coisa. Ananda Krishnadasa. No Vedas há a informação que o inferno é bem pior, sendo que existem diversas camadas inferiores e creio que está em uma delas. Cadê? Inferior. E creio que está em uma delas, porém, não a pior. Aqui temos a oportunidade de realizar Bhakti. Sim. Agora, quantos estão aproveitando, tirando essa oportunidade? Né? Agora, e mesmo aqueles, mesmo nós, né, que aderimos Bhakti, não tem moleza não. Estamos no mundo material. Né? E esse corpo aqui é resultado, né? Esse corpo não é assim, não mostra que foi um resultado assim de vida espiritual, assim, Bhakti Yoga na vida anterior, né? Muito pelo contrário, pelo menos o meu, nasci numa família de comedores de carne, né? Vi e cometi coisas, né, sombrias. Então a gente acha que, assim, que nós não sofremos tanto. Mas isso é ignorância. Sofremos muito, mas é um nível de consciência que não nos permite perceber o quanto é sombrio este mundo aqui, tanto quanto o inferno. Né? Agora, onde é o inferno? Aqui também é o inferno. O inferno é lá. Né? Será? Aqui, o inferno é lá, é aqui. Né? Então, sofrimento está aí. Né? Sofrimento está aí. Genocídios e mais genocídios, guerras. Né? E aí, o inferno é pior do que aqui? Eu não acho, não. Né? Campo de concentração, né? Violência, assassinatos, né, étnicos. Isso é uma maravilha esse lugar aqui, né? Não é tão infernal. Não é tão infernal, né? Depende do nível de consciência. Quanto mais esclarecido a pessoa, quanto mais esclarecida, né, maior é o sofrimento. Né? O ignorante, o grau de sofrimento dele é quase que nulo, desprezível. Né? O estúpido, o retardado. Né? As únicas pessoas felizes nesse mundo é o tolo e o sábio. O restante está no inferno. Se esse aqui não é inferno, pô, pelo amor de Deus. Um lugar cheio de... Né? Espancaram lá o Totozinho, né? o Orelha. Agora, recentemente, né, 6 pessoas espancaram, playboys, né? Espancaram a pobre da capivara. Isso não é infernal, né? Os relatos do campo de concentração, né? Aquele famoso psicólogo que conseguiu sobreviver, né? Dá relato. Se isso não é inferno, mundo material é infernal. Né? Só quem escapa é o Divamukta e o tolo. O restante está no inferno. Está no inferno. Né? Para você ter uma alimentação de qualidade, é quase impossível, porque, né, superfaturado. Né? E você tem que suplementar, porque a alimentação é pobre, né? Porque já vem de um solo empobrecido. Então você tem que se suplementar para poder
adquirir os oligoelementos, os nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Para poder suprir. Mas isso é uma fortuna. Quantas pessoas têm essa condição? Né? E aí, se você toma conhecimento que você precisa suplementar, que a sua alimentação é pobre e você não consegue, né, suprir isso é sofrimento. Porque você tem consciência de que está acontecendo. A minha qualidade de vida não está boa, preciso melhorar, mas você não tem condições. Isso é sofrimento. Né? Então, gasta-se mais do que se ganha. Sofrimento. E sofrimento é inferno. Agora, ouvindo isso tudo, a pessoa não tem assim um ímpeto, né, de praticar a vida espiritual com a energia que tem que ser mesmo, né? Com a energia, com entusiasmo. A coisa não é brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Não é brincadeira. Sofrimento não é brincadeira, pô. Fala sério. Quem leva sofrimento da brincadeira, né, é um idiota. É um tolo. Pessoas sérias, pessoas, né, sensatas, sóbrias, não brinca com isso. Não perde tempo. Essa entendeu? A ideia. Essa é a ideia. Sim, irmão, ofensa deve-se evitar as ofensas no cantar de santos nomes, né? Aqui eu não entendi. Não blasfemar a leitura. Eu acho que é a quinta. Blasfemar e invejar. Não, como é que é? Desobedecer a média espiritual. Quarta. Blasfemar a literatura. Quarta. Blasfemar a literatura védica ou literatura de acordo com a versão védica. Ashradadhana Purusha. É Purusha. Não dá. Ashradadhana Purusha. Dharmasyasya Parantapa. A própria mão Nirvartante Mrityu Sansara Vartimani. Então, aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Arjuna. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então o recado foi dado. Vamos ver aqui o pessoal do Instagram. Obrigado, mestre Paravioma. Tem mais aqui embaixo. Ele botou aqui o verso todo. Isso aí. Ashradadhana Purusha, Dharmasyasya Parantapa, a própria mão Nivartante, Mrityu Sansara Vartmani, 9.3. Srimad Bhagavad Gita, 9.3. Adilila, sim, irmão, ofensa. Parece que aqui já. Santo. Não tem. Espera isso. Também é uma ofensa, né? Não ter fé completa no cantar dos santos nomes do Senhor e ainda manter apegos materiais, mesmo após de ter compreendido tantas instruções sobre este assunto. É um quadro o mais triste. A pessoa iniciou o processo dela com entusiasmo, com toda a garra, né? Com toda a emoção, tomou a iniciação do mestre espiritual, chorou, fez, né, expressou em voz alta e em bom tom os votos diante do mestre espiritual e diante dos Vaishnavas, os votos. Aí depois já não, né, não canta o Gayatri da maneira que tem que cantar, aí já começa a diminuir a japa. Aí dançou, né? Porque a nossa força para seguir todo o processo é a japa. É a japa, né? Como a Tia Deva disse, né? Você não pode ter a sua qualidade de vida superior à sua japa. Olha só, olha, né? Você não pode ter uma qualidade de vida superior à sua japa.
Porque é a japa que segura todo o nosso trabalho espiritual. Se nós começamos, então, a negligenciar a japa, então vamos começando a deixar de seguir, a perder a força de seguir os princípios, as regras e regulações, né? Raga Dvesha Vimuktastu. Não vou conseguir falar esse verso agora. Raga Dvesha Vimuktastu Vishayam Indriyacharam Vaishyayi, que é dito que uma pessoa ela que consegue, né, seguir os princípios reguladores da liberdade pode obter a misericórdia completa do Senhor. Se ela, mas para seguir os princípios reguladores da liberdade, né, você só consegue com o cantar dos santos nomes adequado. Né? Ali focado na japa, nos santos nomes, né? De preferência o mais cedo possível. Então, dormir cedo e levantar o mais cedo possível, né? Isso faz diferença. Isso dá mais qualidade no cantar, quanto mais cedo, porque cedo significa, né, horário Sattva-guna, ou Brahma Muhurta, horário espiritual. Então isso dá mais qualidade ao cantar da japa, né? E mais qualidade na japa significa mais qualidade em nossa vida. Qualidade de vida significa vida espiritual saudável, né? E assim nos tornamos cada vez assim, menos sensíveis, menos perturbados, menos alterados com as misérias do mundo, as dualidades do mundo. À medida que avançamos espiritualmente, nos tornamos mais destemidos, abhai, né? Destemidos. Krishna dá o destemor, porque Krishna dá o destemor. Né? Porque a pessoa, o devoto, ele está ali se esforçando, ele é sério, determinado, entusiasta. Então ele vai adquirindo um estado de consciência de destemor. Ele vai se tornando imperturbável, assim, equânime, né? Equânime, imperturbável. Isso é a vida espiritual saudável. Aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes deste mundo material. Ninguém chega a Krishna sem serviço devocional. Só serviço devocional vamos alcançar Krishna. Não tem outro caminho. Krishna Bhaktiamam Abhijanati Yavam Yashtasmi Tatataha Tatomam Tatato Gyatwa Vishate Tadanantaram. Né? Então Krishna fala, Bhagavad Gita 18:55. Ele fala, aqueles que estão ocupados nesse serviço devocional, aqueles que se ocupam nesse serviço devocional puro, livres de... Não, é isso não. Somente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, né, através de plena devoção, em plena devoção, nesse serviço devocional, quando a pessoa estiver
plenamente consciente nesse serviço devocional, ela pode alcançar o reino de Deus. É mais ou menos isso o finalzinho. Né? Então, é mais ou menos isso que a Adilira colocou aqui. Nós temos que ter esse desejo de fazer as pazes com Cristo, de voltar ao lar, de volta ao Supremo. Marcela Magalhães. Mas o melhor jeito de nos curar da doença... Não, qual o melhor jeito de nos curar da doença da ignorância, a avidya? Né? Se rendendo à Suprema Personalidade de Deus, né? Sarvadharma Parityajya, assim, dando exclusividade ao serviço devocional, né? Em detrimento a qualquer outro dharma, ou melhor, o serviço devocional, né? Em primeiro plano, né? E os demais outros dharmas em detrimento ao serviço devocional. Essa aqui é e cantar os santos nomes. O processo começa em ouvir os santos nomes, né, do mestre espiritual genuíno e repetir com fé, né, com entrega. E assim Krishna diz que para aqueles que me servem, para aqueles que me prestam serviço devocional com amor e devoção, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, se a gente se entrega e se rende a Krishna, canta os seus santos nomes, com fé, devoção, Krishna dá a compreensão pela qual nós podemos ir até Ele. Bhagavad Gita 2,64. Acho que eu falei 2,54, né? Não é 2,64. Não é 2,60, é 2,55. Não, Bhakti-Aman? Não, Bhakti-Aman sim. Estou fazendo uma confusão. É 2, botou 2. Tá, Raga do Eixa, ok. 2,64, isso mesmo. Raga do Eixa Vimuktastu, Vishayam Driyasharam, Atma Vashyai Videya Atma, Prasadam Madhigachati. Raga do Eixa Vimuktastu, Vishayam Indriyasharam, Atma Vashyai Videya Atma, Prasadam Madhigachati. Aquele que livre de todo apego e aversão é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Senhor. Isso é um ensinamento bem interessante. Bem interessante. Aquele que, livre de todo apego e aversão, é capaz... Quer dizer, nós temos que trabalhar isso. Né? Apego e aversão, a gente tem que trabalhar isso, essa questão de apego e aversão. Isso é yoga. Então, aquele que, livre de todo apego e aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a misericórdia completa. Quer dizer, ficar frouxo, ficar solto, distraído, não se obtém a misericórdia de Deus, depois fica reclamando que Deus é isso, Deus é aquilo. Né? Aí fica, né, na síndrome da vítima, né? Que hoje em dia é moda, né? Ser vítima. Se a pessoa não pode assim, ser uma pessoa incrível, se destacar em alguma competência, né? Ela tem que se destacar como vítima. Então, Jaya, Hare Krishna. Então, nós temos aqui Psi-An, Stephanie Weber, Deva Ruth, João Francisco Marinho, Renata Achayoga, Lídia Pimenta, Vivian Lopes, Jaya Vraja,
Maria Gabis, Marina Cigana, Fred Anidoc Rodrigo. Fred Anidoc Rodrigo. Salvador Filho. Salvador Filho. Ah, é o Saltia. Rafael. Rafael. Não. Rafael Belino. Gustavo Santa Chiara. Engraçado, né? Como que quando junta, né, tudo, né, os nomes, a gente se atrapalha todo para ler, né? Tudo junto assim, a gente. Marina Cigana Rosa, tá vendo? Tá separado a Marina Cigana Rosa, mas se juntar já dá ruim. Mesmo quem entende, se não pratica, acaba reencarnando. Então, se não pratica, né, não está valorizando, está desdenhando. Que se você entende e não entendeu, porque quem entendeu pratica, né? Porque entendeu a seriedade. Pô, eu não quero ser prisioneiro, eu não quero sofrer. Esse é o entendimento. O entendimento é o quê? Não, eu não quero permanecer prisioneiro. Eu não quero permanecer, né, sofrendo. Se a pessoa não coloca em prática, ela não entendeu. Ela acha que está tudo oba-oba, que ela está curtindo. Né? E o bicho o bicho está pegando. Né? Agora, é aquilo. Quanto menos desenvolvimento, quanto menos esclarecido, né, menor é a percepção do sofrimento. Tá? Então, a pessoa, quanto mais esclarecida, ela tem assim, né, percepção das injustiças, né, da corrupção, da exploração, né? Ela questiona, pessoa esclarecida, então ela sofre também. Isso também é sofrimento. Né? Ela está indignada. Né? Então ela vai buscar o quê? Ela vai buscar a harmonia, ela vai buscar se libertar desse inferno. E aí a solução está no conhecimento espiritual da ciência da consciência de Cristo. Gopi Priya, Bhakti Yoga Brasília, Crisela Santos e Dália Maria Canteiro. Acho que já falei com todos. Sim. A todos, muito obrigado. Hare Krishna. Todas as glórias Shila Prabhupada. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. Não percam tempo, não ficam distraídos. Sejam inteligentes. Hare Krishna. Não. Ah, é isso mesmo. Sundaranga Devidasi, grata pela aula. Jai, Hare Krishna.